As crianças podem ir para o culto infantil, aqui no mezanino, só subir ali as escadas, e você vai poder participar ali do culto, uma linguagem apropriada para as nossas crianças, muito bênção. Ontem estivemos ali em Campina Grande do Sul, no Esperança Curitiba, muito interessante tudo que Deus fez ali, parece que foram 17 mil pessoas, é isso mesmo? Foi, né? Mais ou menos isso, né? Um pouco, mas para mais ainda. Só sei que quem chegou depois, ficou para fora. É para vocês lembrar da parábola das 10 virgens lá, lembram? Não consegue entrar quem chega depois. Isso é ilustração viva. Gente, quando a gente ficou sabendo do evento, né? Foi muito legal. Eu e a Ana, a gente pôde, na quinta-feira, participar da recepção do Ilgran e da comitiva, e teve algo assim que marcou muita gente naquele momento ali, foi ver a simplicidade daquele homem, a palavra dele. Ele falou algumas coisas ali que foi muito marcantes para a gente ali, e uma das coisas que ele disse, ele falou, olha, nós precisamos da graça de Deus, porque quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. E eu quero que vocês orem, aí ele apontou para o intérprete dele, orem por ele, porque quem vai falar, na verdade, vai ser ele, porque eu vou falar inglês, ele vai traduzir, orem por ele. Eu achei muito interessante aquilo, porque, na verdade, quem vai agir é o Espírito Santo de Deus, e foi muito bonito ontem de ver diversas conversões, Deus agindo, foi muito bom. Nós temos participado e conversado sobre essa série, permanecendo firmes em um mundo hostil. Não se engane, não se engane, os principados e potestades estão agindo. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal. E por isso hoje, depois de 2 meses aí falando sobre esse tema, nós vamos fechar esse tema, na semana que vem é aniversário da igreja, nós vamos entrar num outro tema, mas quero conversar com vocês sobre isso, por quê? Porque existe uma luta, existe um mundo hostil que está contra a gente. Ontem lá na cruzada evangelística, uma moça, uma jovem senhora, ficou possessa, e levaram ela, e ela se contorcia, e ela dizia, estou vendo a mãe dela havia morrido há poucos dias, minha mãe está ali, e ela gritava, e tiraram ela dali, foi tratada como uma questão de surto psicótico, alguma coisa assim, e eu estava sentado ali, estava com a minha farda de legendário, aí já chegaram, legendário, precisamos da sua ajuda ali, aí eu já fui ali ajudar, e aí um amigo meu que estava ali falou, pastor, fica atento, porque é possessão. E a gente vê uma moça, uma jovem senhora, refém da obra de Satanás. E isso tem acontecido, gente. Alguns casos declarado assim, como algo possesso, mas nós temos visto e temos vivido, sim, lutas e lutas espirituais, lutas de todas as maneiras. Por isso nós temos falado sobre isso, como permanecer firme em um mundo hostil. Essa é a pergunta que nós temos. E hoje, como a gente vai fechar, pode colocar mais um? Hoje a gente vai fechar, mas eu quero ler com vocês esse texto de Hebreus. E esse texto de Hebreus não é o texto lá que a gente tem estudado em Daniel, mas ele fala um pouquinho de Daniel, mas ele fala dessa ideia de permanecer firme. Esse texto é de Hebreus 11, é o texto dos heróis da fé. Quando eu era criança, eu gostava muito desse texto, porque sempre falava-se assim, a galeria dos heróis da fé. E eu imaginava, assim, vários heróis, e o nome deles, assim, tipo uma estátua bem bonita, mostrando cada um. E o texto diz assim, quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos,
governaram com justiça e receberam promessas, fecharam boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Quando eu olho para esse texto, eu não vejo nada desse evangelho triunfalista pregado, onde disse que eu e você não teremos luta, que nós temos que amarrar tudo no nome de Jesus, e que nós temos que prosperar e ganhar 100 vezes mais, e esse evangelho que simplesmente Deus tem que me dar, e eu vejo um texto que me mostra que eu vou precisar ficar firme, independente do que acontecer. É isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que homens e mulheres enfrentaram situações terríveis. Alguns viram milagres gigantescos. Quando fala ali, mulheres receberam seus queridos que haviam morrido. Homens que foram, talvez, para uma batalha, para alguma situação e morreram, mas ressuscitaram. Aconteceu isso. Mas falam de outros que foram cerrados ao meio. Falam de homens e mulheres que esse mundo não era digno. Ou seja, homens e mulheres que permaneceram firmes nesse mundo hostil. Faço a pergunta para você: como permanecer firme nesse mundo hostil? Pode colocar mais uma para a gente. Como permanecer firme em um mundo hostil? Nós falamos durante esses meses os 9 passos de como você pode permanecer firme. Nós fomos conversando cada domingo sobre um passo, e cada passo a gente destrinchou um pouco mais, e eu quero falar com você. Talvez você não acompanhou alguns, talvez tenha algo que Deus ainda precisa falar com você, e eu quero, de maneira mais rápida possível, passar com você sobre esses pontos, para que a gente feche, e que a gente cresça nesses pontos. Então, para a gente permanecer firme em um mundo hostil, primeiro, reafirme a sua identidade. Queria que você pegasse a sua identidade. Pega a sua identidade aí, sua carteira de habilitação, pega a sua identidade um pouquinho. Quero que você olhe aí para mim a data de validade dela. Por exemplo, a identidade, o RG, vale 10 anos, tá? Olha a sua habilitação, talvez alguns vão descobrir que está vencida. A minha eu sei que vence em novembro. Alguns vão descobrir assim, ai meu Deus, vence. Quem é que está perto para vencer uma data? Fala aí, está perto para vencer, me fala uma data. Quando, Silvia? 8 de outubro? Você sabia disso? Ah, então tá bom, ufa. 8 de outubro. Alguém vai vencer antes da Silvia? Silvia, você ganhou então, não a carteira renovada, né? Mas ganhou só aqui na nossa competição. E a sua identidade diante de Deus? Qual é a data de vencimento da sua identidade diante de Deus? Da sua carteira de habilitação com as coisas de Deus, quando é que vence? Tem data para vencer? Parece que às vezes tem. Parece que às vezes existe uma data para vencer do nosso documento. Eu falei para você pegar, né? Eu podia ter dito para você acessar no seu celular, que o pessoal tem agora aí digital, né? Imagine que Jesus olhasse para você agora e falasse: pegue aí a sua identidade de cristão
E vamos ver quando é que vence isso. Primeiro passo, reafirme a sua identidade. Olha o que diz o texto. O chefe dos oficiais lhes deu, quando Daniel chega agora na corte, novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias do que, pastor? Abedênego. Assim, Abedênego? Eu estou sabendo da história já aí, que o pastor, ele quer ensinar a gente do jeito certo. Daniel, porém, vejam, eles chegam na Babilônia, a identidade deles é proposta para que troque, para que eles tenham uma nova identidade. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Vejam, a Babilônia queria mudar o nome deles. Eu conheci um rapaz, que frequentou aqui a igreja muitos anos atrás, que a Babilônia, o mundo aí fora, deu um novo nome para ele, deu o nome de Mussum, porque ele bebia muito. Frequentava aqui com a gente, e um dia ele me contou isso, que chamavam ele de Mussum. Eu falei, por quê? Foi muita piada? Né? Brinca muito? Não, é por causa da caninha mesmo, por causa da cachaça. Só que eu achava que ele estava me falando de algo do passado dele. Mas era algo que ele lutava naquele momento. Lá fora, vão querer dar outro nome para a gente. Lá fora, vão querer mudar a sua identidade. Vão querer dizer e chamar você de garanhão, de pegador. Vão querer dar outro nome para você. Esses dias eu estava num evento, e alguém trouxe uma palavra, uma ministração sobre Jacó. E aquela ministração bem antiga, que a gente já ouviu várias vezes, qual é o seu nome, enganador. Mas naquele dia, o pregador, ele falou, olha, Deus quer mudar o seu nome. E naquele dia eu pensei assim, do que é que eu tenho sido chamado? Eu fico pensando do que Deus me chama. Mas eu fiquei pensando também, o que o inimigo me acusa diante de Deus? Qual é o nome que o inimigo dá para mim diante de Deus? Olha lá o mentiroso, olha lá qual é o nome? E aí eu falei, Senhor Jesus, eu quero ser chamado de servo do Senhor, eu quero chamar de homem de Deus, eu quero ser chamado, são esses nomes, porque eu preciso reafirmar a minha identidade. Olha o que diz esse texto de Efésios, uma vez que ouviram falar de Jesus, e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Veja, o que o texto está dizendo é, nós temos uma identidade nova, e nós precisamos nos revestir dessa nova identidade. Não é aquilo que já fomos, mas é aquilo que de fato somos agora. É isso que Daniel faz quando ele está na corte do rei, ele diz, eu não quero ser aquilo que querem que eu seja, eu quero sim ser aquilo que Deus quer que eu seja. É isso que nós precisamos escolher. Se eu e você não escolhermos isso, nós seremos simplesmente conduzidos por tudo aquilo que o mundo, de alguma maneira, tenta nos oferecer. Isso nós aprendemos, mas nós aprendemos também que para nós permanecermos firmes, nós precisamos acessar os recursos. Acesse os recursos. Acesse os recursos. Que recursos são esses? Olha o que diz o texto. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido.
pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus. Nós precisamos acessar os recursos. E quais recursos são esses para a gente permanecer firme? O primeiro recurso que ele acessa ali são os amigos. Queria que você fizesse um exercício agora. Fique em pé e junte, todo mundo se junta, dando o braço assim. Eu sei que está calor, mas vocês engancham o braço um no outro. Tem que juntar todas um bloco só, isso, vai isso, junta. Pode juntar, junta mais ali está separado ali, ó. Isso, juntou. Veja, imagine que agora alguém precisasse passar pelo meio. E quanto mais vocês se juntassem, mais difícil seria para que o inimigo chegasse lá do outro lado. Para chegar lá do outro lado. Nós precisamos acessar os recursos, é quando eu começo a juntar pessoas junto comigo e dizer assim, vem comigo, vamos juntos. E eu vou te dizer, não tem nada que consiga derrubar isso aqui. Para chegar lá, imagine quantas pessoas teria que passar, atravessar. Talvez uma criança muito marota ficasse passando por baixo, mas ainda assim a gente conseguiria juntar as pernas, conseguiria juntar de alguma maneira para poder vencer. Nós precisamos acessar os recursos, é isso que Daniel faz. Daniel junta os seus amigos e diz, ore comigo. Pode voltar para o seu lugar, que vocês devem estar tudo suando, deve estar tudo grudento já. Acessar os recursos, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos juntar. Hoje de manhã, quem estava aqui na igreja viu o pastor Vili chegando aqui. Coração de quem cortou hoje de manhã? Amém? Deus abençoe, pode abaixar a mão. Foi isso. Quando o pastor Vili me manda mensagem, ele fala assim, pastor Nildo, posso ir aí orar? E eu estava entendendo que ele queria que a gente orasse. Ele falou, não pastor, então eu estou aqui em tal lugar, ele está gripado, ele estava fazendo uma consulta, eu não sei que hora eu chego. Eu falei, Vili, a hora que você chegar, a gente ora. E ele chegou antes ali, e aí, quando ele veio aqui, e aí eu chamei os líderes para que a gente orasse junto, e ele tem dito o seguinte, que o que está fortalecendo é a gente estar junto. Quando Daniel ia morrer, gente. Eles todos iam morrer ali, porque eles não sabiam interpretar o sonho, eles não sabiam o que Nabucodonosor queria. Nabucodonosor fala, me interpretem o sonho, mas antes vocês têm que me contar qual é o sonho. Aí ele chega para os amigos e fala, gente, ora comigo, para que Deus tenha misericórdia. E sabe o que é legal? Deus teve misericórdia. O que é que está acontecendo com você, que você precisa da graça de Deus? E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos orar agora, acessar os recursos de Deus juntos, pedindo a graça. Nós vamos orar pela Ju, mas se você tem alguma situação que você precisa colocar diante de Deus, nós vamos orar agora. Não é o fim da mensagem ainda, a gente não costuma fazer isso, mas a gente vai orar agora no meio da mensagem, e você tem um motivo, vem cá, vem aqui que nós vamos orar, pode vir. Se você tem um motivo, vem aqui, nós já vamos apresentar diante de Deus. Pode vir. Vem aqui, nós vamos colocar diante de Deus o seu motivo, porque nós vamos, de maneira prática, viver o que diz esse texto. Nós vamos acessar o recurso de Deus. Nós vamos pedir assim, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor alcance, que o Senhor revista, que o Senhor cure, que o Senhor fale. Qual é o seu motivo? Nós estamos juntos, e nós estamos pedindo, Deus, faz um milagre. Então eu queria que você agora fechasse os seus olhos, queria que você abaixasse a sua cabeça e você falasse para Deus o que você precisa que aconteça, o que você quer, acessando o céu nesse momento, pedindo a graça de Deus, pedindo que Ele possa agir na sua vida, pedindo que Ele cuide de você, que Ele cuide do outro. É a sua oração, é você e Deus. Creia que Ele tem poder para agir. Pai, nesse momento nós nos unimos em oração, Senhor.
E nós juntos, ó Deus, pedimos milagre do Senhor sobre a vida da Ju, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa agir com graça, com poder. Obrigado, ó Deus, pelas notícias que temos recebido, de que ela, ó Deus, está melhor do que ontem. Obrigado, ó Deus, porque está sendo bem cuidada. Obrigado porque o Senhor está sustentando. Obrigado pela igreja que tem se levantado e tem ajudado a família. Obrigado, Senhor. E quero pedir, ó Deus, que o Senhor continue agindo com poder, com graça, com misericórdia. E olha, Deus, para cada um, Senhor, que se junta aqui em oração, que apresentam diante do Senhor outros motivos, Pai. Nós pedimos nesse momento a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa agir na vida de cada um aqui agora. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, nós acessamos o Senhor, entendendo, ó Deus, que o recurso vem do Senhor, o milagre vem do Senhor, e o Senhor, ó Deus, é o que dá a resposta. Por isso pedimos, ó Deus, haja em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Hoje a nossa conversa hoje está bem movimentada, né? Nós vamos permanecer firmes no mundo hostil, acessando os recursos. Mas olha só esse terceiro. Olha que interessante. Quando diz isso, que você precisa estar pronto para perder. Quem aqui está pronto para perder? Alguém pronto para perder? Não? Ó, lá tem, isso, amém, Deus abençoe a sua vida. Gente, se tem um negócio difícil é isso, né, Júnior? O Júnior está pronto para perder. Perder o quê? Perder quem? Pronto para perder em que situação? O que é isso? Olha o que diz o texto. Travou? Ali, chegou. Eu lhes darei mais uma chance, Nabucodonosor falando, de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque, Abednego, como que é? Abednego, esse aí. Responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Mediante esse texto, você está pronto para perder? Perder a sua vida? Perder, sim, talvez o seu emprego? Perder, sim, talvez dinheiro? Talvez perder a parceria e a companhia de algumas pessoas para fazer o que é certo? Como eu sobrevivo, como eu fico firme em um mundo hostil? Eu preciso estar pronto para perder, porque se eu não estiver pronto para perder, quando amigos me questionarem sobre algumas coisas, eu não quero perder aquela amizade, então eu vou ceder àquela provocação. Quando eu não estou pronto para perder, eu não consigo ficar firme nesse mundo hostil. Por quê? Porque eu vou estar aberto a qualquer proposta que aconteça. Quando eu não estou pronto para perder, se aparecer alguém no meu caminho com uma proposta esquisita, eu vou aceitá-la, porque eu não estou pronto para perder. Para permanecer firme neste mundo hostil, você precisa estar preparado para perder. Olha que legal esse versículo, coloca para a gente. Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, vamos ler todo mundo junto ali? Negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa,
a encontrará. Entenderam? Não tem outro jeito. Quando eu digo que eu preciso estar pronto para perder, é porque eu preciso estar pronto a abrir mão da minha vida por causa do Evangelho. Como eu preciso fazer isso? E como isso é difícil. Contei para vocês algumas vezes, mas quando eu vejo a história desses 3 homens que vão ser lançados na fornalha, e eles não se dobram, e quando eu vejo essa história, eu me lembro muito quando eu precisei abrir mão do emprego, que eu estava recebendo um bom salário, quando eu tinha ali algumas regalias muito boas. Eu lembro que algumas comissões, eu fiz algumas compras em casa que foram maravilhosas, foi um período próspero para mim e para a Ana. E eu lembro quando eu descubro que ali tem coisa errada, e eu falo para o meu chefe, eu vou sair daqui. Ele fala, você está louco, isso não se faz. E eu oro e digo, Deus, eu não posso ficar nesse lugar. A Ana estava grávida do Dani, ela não trabalhava ainda na prefeitura, não tinha outra renda, não era pastor aqui na Lindóia, remunerado, estava apenas como membro aqui na igreja, e eu abro mão daquilo lá. E Deus vem com graça, mas é como se eu tivesse dito para o meu chefe, olha, Deus pode me dar outro emprego, mas se Deus não der outro emprego, eu vou encarar o que eu preciso encarar, eu só não posso continuar mais aqui. E Deus foi misericordioso, porque eu não me dobrei. Mas a questão não é o que eu vou receber, a questão é o que eu preciso fazer. Então, para ficar firme neste mundo hostil, prepare-se para perder. Isso me leva ao 4º passo. Nós precisamos reconhecer a ação de Deus. Como que nós vamos ficar firme neste mundo hostil? Reconheça a ação de Deus. Deus tem agido na sua vida? Alguém pode levantar a mão dizendo, Deus está agindo na minha vida? Você consegue reconhecer a ação de Deus? Amém? Deus está agindo na sua vida. Mas como às vezes, se acontecer, se você chegar ali, pegar o teu carro e tiver com o pneu furado, ou pelo menos murcho, parece que toda a ação de Deus foi embora, né? Ai, que droga, né? O carro da Cris está certo, só o meu que está ruim agora. Sabe, de repente, a gente esquece a ação de Deus. Fácil, fácil. De repente você, ou então você é colocado num posto de destaque para todos, e você começa a achar que o bom é você, e esquece de entender que Deus te colocou lá. Quero dizer a você, tem algumas pessoas aqui que Deus tem prosperado financeiramente, e isso é bênção dele. Mas eu quero dizer, não se iluda, se Deus tem prosperado você, é para que você use isso no reino dele. E não estou falando para você trazer para a igreja, não, estou dizendo para você usar no reino. De que maneira? Não sei, mas que Deus te dê graça. Se Deus tem te abençoado, não é para você guardar tudo para você, é para você abençoar outros. Olha o que diz o texto quando fala de Nabucodonosor. Disse Nabucodonosor, vejam a grande cidade da Babilônia. Você consegue imaginar a cena, ele num castelo bem alto, olhando assim? Com meu próprio poder construí esta cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. Olha que legal. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, tipo, está saindo, veio do céu uma voz e disse, esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Nabucodonosor, o rei do maior império do momento, ele é o cara que governava o mundo, ele olha para tudo aquilo e ele não reconhece a ação de Deus, ele acha que ele é o cara. E Deus diz, você está achando? Então só um pouquinho que você vai comer capim igual boi agora. Suas unhas vão crescer, seu cabelo vai crescer, você vai ficar sendo molhado pelo orvalho, vai acabar o luxo, você vai ficar lá no estábulo, você vai lá ficar junto com os animais. E assim ficou.
até que o texto vai dizendo que um dia volta a consciência, e ele reconhece Deus. E o texto é uma carta que ele manda para todos, dizendo: existe um Deus, porque ele reconheceu quem é Deus. Sabe o que é interessante? Às vezes está faltando para a gente dobrar o joelho e dizer assim: Deus, obrigado, porque o que eu tenho foi o Senhor que me deu. Você tem um carro legal? Agradeça a Deus, obrigado. Você tem hoje uma casa? Você está conseguindo pagar um aluguel? Não murmure, não reclame do que você tem. Agradeça a Deus. Nós precisamos ser mais contentes, gente. Contente vem da ideia de contentamento. Eu preciso dar graças e honra a Deus por aquilo que Ele me deu, e parar de viver na expectativa daquilo que eu não tenho, e daquilo que eu gostaria de ter. É claro que todo mundo aqui queria ter o melhor carro, queria ter a melhor casa, queria passar as férias nos melhores lugares, mas o que eu tenho, meu coração precisa estar grato, e reconhecer: Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu. O que foi que Deus te deu? Semana que vem vai ser aniversário da igreja, e aí nós estamos falando assim: olha, separa um presente, prepara um presente, e nós estamos falando de uma oferta financeira. Por quê? Porque nós estamos com uma obra, gente, aqui embaixo. Essa obra gastou mais de 40 mil, 50 mil, não sei quanto que foi, e aí a gente está falando assim, a Grazi fez assim, mais, né? A gente gastou um dinheiro que a gente não tinha para deixar o nosso departamento infantil, toda aquela parte que não só as crianças usam, mas toda a igreja usa, melhor. E a gente está dizendo assim: olha, dê uma oferta. Mas é claro, gente, você fala, talvez você diga assim: não, pastor, eu não tenho dinheiro. Que Deus te abençoe, fica tranquilo. O problema é quando eu não consigo agradecer e reconhecer isso, inclusive com o meu dinheiro, dizendo: Deus, obrigado. Veja, eu não compro nada de Deus, tá? Deus não precisa do nosso dinheiro, a gente não compra nada dele, não, mas é gratidão. Quando eu agradeço, eu olho assim: Deus, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, obrigado por aquilo que o Senhor está agindo na nossa família, obrigado porque tem um lugar que minhas crianças são bem cuidadas, obrigado que a gente consegue fazer, se for preciso, ali uma reunião, que a gente consegue atender inclusive um chá disso, um chá daquilo, obrigado porque o Senhor tem agido, obrigado porque essa redondeza toda é abençoada por causa desse lugar. Quando o nosso coração é agradecido, esse é o desafio. O desafio é reconhecer o que Deus está fazendo. Quando eu reconheço o que Deus faz, eu consigo permanecer firme. Quinto passo: reavalie a sua vida. Reavalie a sua vida. O texto vai dizer assim: ó Belsazar, o Senhor é sucessor dele. Agora está falando lá de Nabucodonosor, aquilo que ele ficou e virou um animal ali. E sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Essa mensagem que foi escrita, esse aqui é aquele que o dedo ficou escrevendo na parede. Mene, Mene, Tekel e Parsim. E este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido, entregue aos medos e os persas. Quando eu olho para esse texto, e eu penso que nós precisamos avaliar a nossa vida, é porque às vezes nós vamos só no piloto automático, e vamos vivendo, vamos passando pelo piloto automático, e a gente não para ver como que está a nossa vida. Quem aqui tem uma caminhada cristã de mais de 10 anos? Caminhada cristã de mais de 10 anos? Olha, um bom povo. E parece que a gente para de avaliar a nossa vida. Se você tem uma caminhada cristã de um mês, precisa reavaliar a sua vida. Aquele que caminha na igreja com Cristo há 40 anos, precisa avaliar a sua vida. Por quê? Porque constantemente nós corremos o risco de pegar caminhos que não é aquilo que Deus queria para a gente. Eu acho muito legal uma palavra que a gente usa, de dizer o seguinte: eu quero estar no centro da vontade de Deus. Já viram esse termo? Centro da vontade de Deus? Eu entendo que é uma maneira poética de dizer que é na vontade de Deus ali, certinho. Mas na verdade não existe centro da vontade de Deus, existe vontade de Deus. Ou eu estou na vontade de Deus,
ou eu não estou na vontade de Deus. Não tem como eu estar na pontinha da vontade de Deus, é mais ou menos. Se é mais ou menos, já não é. Eu entendo que é uma forma poética de dizer que eu estou de fato fazendo o que Deus quer, mas eu preciso avaliar a minha vida. Por isso que eu gosto desse salmo. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Quando foi que você fez essa oração pela última vez? Dizendo assim: Deus, como que estão as coisas aqui dentro? Já teve momentos que você acordou sentindo um negócio esquisito, sem saber o que é? Às vezes pode ser uma gripe que está chegando, pode. Às vezes pode ser um mal-estar, pode. Mas de vez em quando, existem incômodos na alma, que é Deus querendo falar com a gente, e a gente precisa reavaliar. Eu estava lembrando ontem com o Mateus, com a Ana, de um momento, apenas aconteceu isso durante 1 ano e pouco só, gente, tá? Não é mandinga, não é nada disso, mas Deus fez um negócio esquisito comigo. Durante 1 ano e pouco, todas as vezes que estava acontecendo alguma coisa errada, todas as vezes, não sei explicar, não tenho resposta, não faça teologia em cima disso, tá bom? Não é para você seguir isso. A minha mão coçava. Quando estava acontecendo uma coisa errada, a minha mão coçava. E eu falava assim: por que está coçando? E foi muito engraçado, que foi um dos períodos bem turbulentos que a gente atravessou, e eu só fui descobrindo o que estava acontecendo. Daí eu pressionava mais um pouco, mas tem mais coisa, eu descobria mais. E só quando falava tudo, a minha mão parava de coçar. E isso aconteceu durante 1 ano e pouco. Eu queria muito ganhar dinheiro. O pessoal fala que quando coça a mão é para ganhar dinheiro, né? Não funciona esse negócio para mim, não. Veja, não faça regras espirituais com isso. Eu não sei por que aconteceu isso, mas foi uma impressão que Deus colocou muito forte no meu coração na época, que tinha alguma coisa errada acontecendo. E eu dizia para alguns: tem alguma coisa errada acontecendo, eu preciso saber o que é. Tem alguma coisa errada acontecendo. E Deus foi mostrando, e Deus foi revelando, e as coisas foram acontecendo, e aquilo curou alguns, outros nem tanto, mas eu lembro que Deus agiu. Essa oração de Deus examina o coração, é quando eu avalio e falo assim: como que está a minha vida? Como que está a minha casa? Como que estão os meus filhos? Como eu estou me comportando como pai? Como eu estou me comportando como marido? Como eu estou me comportando como esposa? Como que está o meu comportamento, as minhas ações? Quando foi a última vez que você agiu como marido de verdade? Quando você agiu como esposa de fato, como mãe, como pai? Quando foi? Nós precisamos avaliar nossa vida e reavaliar. 6º passo para vencer: mantenha seus valores. O texto diz: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. O que eu acho interessante é que aqui Daniel já não é mais um menino. Quando ele chega na Babilônia, ele está ali com seus 17 anos, 16 anos, 18. Agora Daniel já é um senhor de meia idade, tipo a minha idade assim, sabe? É mais ou menos isso que está Daniel ali. E é esse momento que ele vai ser jogado na cova dos leões. É esse momento que está sendo colocado em xeque quais são os valores dele. E eles pegam algo na vida de Daniel, não naquilo que ele estava fazendo de errado, porque os valores de Daniel continuaram com ele. Alguém disse o seguinte, que mais importante do que a maneira que a gente começa é como a gente termina. Porque não adianta eu começar bem e terminar mal. Eu preciso manter, mas também não é desculpa para começar mal para terminar bem, porque as coisas que começam mal geralmente terminam pior, né? Então a ideia é: eu preciso manter valores.
Eu tenho visto muitos cristãos que vão mantendo algo legal e de repente existem grandes quedas, decepções que nós temos com pessoas que eram firmes e de repente aquele casamento acabou e a gente não entende o que aconteceu. Casamento, 30 anos de casado, de repente se separam e a gente não entende nada, porque os valores foram se perdendo na caminhada. Então nós precisamos, assim como Daniel, manter os valores. Eu acho interessante que eles procuram algo para acusar Daniel, não encontram, daí eles dizem, então vamos pegar na relação dele com Deus, e ali que eles pegam Daniel, e eles falam, você não vai poder orar, mas Daniel continuou orando, ele abre a porta, a janela do seu quarto, direcionado para Jerusalém, se ajoelha, e fazia isso 3 vezes ao dia, porque independente das leis que criarem, o compromisso dele com Deus iria continuar. Era um valor para ele oração, era um valor para ele buscar a presença de Deus, então ele não largou esses valores. Para você se manter firme, não abra mão de valores espirituais, não abra mão. Se houver alguma acusação contra você, que seja porque você é fiel. Se houver algo que alguém venha falar de você, que seja porque você é crente de verdade. Se alguém for falar alguma coisa sobre a sua vida, que digam, olha, aquela pessoa, ela não larga Jesus por nada. Que essas sejam as acusações contra nós, porque os nossos valores precisam estar enraizados, alicerçados em Deus, e assim nós vamos continuar. 7º passo, que nós vimos durante esse período, descanse na soberania de Deus. Então serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o poder e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. Para nós podermos permanecer firmes, eu preciso descansar na soberania de Deus. Esse capítulo 7 e o capítulo 8, são profecias que Daniel começa a ver um chifre, e começa a ver algumas situações, ele começa a ver reinos, e ele começa a ver autoridades, ele começa a falar sobre isso, e quando nós conversamos sobre isso, foi, independente do que aconteça, creia na soberania de Deus. Ano que vem nós temos eleição para qual tipo de autoridade? Prefeito? Prefeitos e vereadores? É isso, né? Talvez você já tenha o seu prefeito do coração aí, quem você quer que seja eleito. Os vereadores já estão talvez aí fazendo campanha, e você já tem uma ideia, ou talvez você esteja bem perdido. Confie na soberania de Deus. Faça a sua parte. Estude, veja as propostas, mas não se desespere. Eu lembro quando as campanhas presidenciais lá atrás foram bem impactantes, quando Ulisses Guimarães era candidato, vocês lembram disso? Só da minha idade para cima vai lembrar disso, né? Collor, o caçador de marajás. Qual que era a musiquinha do Collor? Tem gente que lembra a musiquinha do Collor. A Ana lembra, chegou a hora de acabar com os marajás, eu sou Collor. E eu lembro disso. A Fife domingo, juntos chegaremos lá. E eu lembro de algumas coisas, eu era criança e vendo aquela campanha, porque era a primeira para presidente, e era um monte de presidente. Eu lembro que até o Silvio Santos foi candidato, só que daí foi impugnado a candidatura dele. E eu ficava olhando aquilo, e eu lembro todos os evangélicos dizendo que não sei qual candidato era do diabo e não sei o quê. Sempre tem um candidato que é do diabo, né? Oi? E o Collor era de Deus, era mais ou menos isso na época. Gente, eu quero dizer algo a você, quem estabelece reis é Deus. Nossa parte é fazer o que a gente precisa fazer, estude, vote no melhor, que você crê que é o melhor, e não se acabe nas discussões por causa disso. Sabe por quê? Porque nós precisamos descansar na soberania de Deus. Eu vou dizer a você, talvez a gente mereça aquele outro candidato bem ruim. Talvez é esse que o Senhor vai colocar, porque o povo está precisando e merecendo aquele infeliz. E talvez isso aconteça. Eu lembro que situações terríveis foram acontecendo.
Mas o que não pode deixar de acontecer é eu me desesperar. O que nós precisamos é descansar. 8º passo, e isso tem a ver com o que a gente falou semana passada no culto à noite: trave suas batalhas em oração. É um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, sem entender muito, porque eu achei ele muito de filme de Hollywood. Olha só o que o anjo está falando com Daniel. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento, a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vi em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu o deixei ali com o rei da Pérsia. Eu acho muito legal esse texto, porque esse texto está me falando de uma batalha espiritual. Está dizendo, desde o primeiro dia, Daniel, que você começou a orar, eu ouvi essa oração e vim, só que eu não consegui chegar, porque tinha uma batalha espiritual acontecendo. O rei da Pérsia me segurou, e a gente estava com espadas ali, né, com sabre de luz talvez, e eles estavam ali lutando, até que eu cheguei, porque Miguel chegou lá para me ajudar. E eu fiquei pensando o seguinte, quando eu vejo esse texto: quais são as orações que Deus ainda não respondeu, e eu desisti de orar? Eu fico pensando, será que tem alguma batalha espiritual acontecendo, e eu parei de orar? Se você não leu um livro chamado Este Mundo Tenebroso, eu gostaria de indicá-lo a você. O livro Este Mundo Tenebroso é um livro antigo de ficção, não é real aquilo lá, tá? É ficção, mas é um filme que fala é um livro que fala de batalha espiritual, e fala que os anjos de Deus, eles só agem depois que o povo começa a orar. E esse livro me impactou profundamente na minha adolescência, porque nós precisamos orar. Tem horas que você desiste de orar, pensando que Deus não ouviu a sua oração. Eu quero dizer a você, não pare de orar, trave as suas batalhas em oração. Para a gente permanecer firme nesse mundo, tem que ser em oração. Ore, ore, ore. Olha o que diz o texto de Lucas: Jesus contou a seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. E essa história que Jesus conta, a parábola da viúva, que ele fala, a viúva chega a juiz, olha a minha causa, até que ele decide responder. Nós precisamos orar. Por último, que nós aprendemos esses dias, que foi hoje de manhã: volte seus olhos para a eternidade. Como permanecer firme em um mundo hostil? Volte os seus olhos para a eternidade. Veja esse texto. Daniel 12, versículo 1 e 2. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Nosso olhar precisa estar na eternidade, gente. Nós precisamos olhar para aquilo que vai além do que nós estamos vivendo, para permanecer firme neste mundo hostil. Lembre-se, tudo que nós estamos vivendo aqui vai passar. Esse texto está dizendo, vai ter uma época de grande angústia, terrível, porém, vai chegar salvação. E eu tenho que me lembrar disso, o meu olhar na eternidade. Olha o que diz esse texto lá de Filipenses: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas e seu domínio. Veja o que esse texto está dizendo o meu olhar para a eternidade é porque Deus, Ele está olhando para nós, e o que nós estamos vivendo aqui vai passar. Talvez você olhe hoje para o seu corpo mortal, e talvez você sinta-se frágil. O
que esse texto está dizendo é que vai chegar um momento que esse corpo frágil que você tem, e é frágil mesmo, a Ju estava bem, de repente ficou ruim, porque existe uma fragilidade em nós, mas eu preciso lembrar que Deus está no controle, e eu olho não para aquilo que eu vivo agora, mas eu preciso olhar adiante. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, e Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Quando o texto diz assim, olhe para a eternidade, nós estamos dizendo para você olhar para a eternidade, porque é isso que nos aguarda na eternidade. É isso. Talvez hoje exista muito choro, o que o texto está dizendo que vai ser enxugada toda lágrima. Talvez hoje exista dor, toda dor vai passar. Talvez exista pranto por causa de morte. Não vai haver morte, não vai haver tristeza. Essas coisas passaram. Como eu vou permanecer firme nesse mundo? Eu olho para aquilo que Deus tem lá na frente. Para a gente fechar. Como permanecer firme em um mundo hostil? Coloca lá para a gente, o último, isso. Como permanecer firme em um mundo hostil? No último mês a gente conversou sobre esses 9 temas. Como permanecer firme em um mundo hostil? Você reafirma a sua identidade, você acessa os recursos, você se prepara para perder, você reconhece a ação de Deus, você reavalia a sua vida, você mantém os seus valores, você descansa na soberania de Deus, você trava as suas batalhas em oração e você volta os seus olhos para a eternidade. Quando eu olho para o livro de Daniel, a gente pode aprender muitas outras coisas, mas quando a gente olha para o livro de Daniel com esse pensamento, como permanecer firme em um mundo hostil, eu entendo que um desses passos talvez eu precise melhorar. Qual é o passo desses ali que você olha para você e diz assim: eu preciso crescer naquele lá. Olha, eu não estou conseguindo ficar firme, porque aquele ali é o meu calcanhar de Aquiles. Aquele passo ali é onde eu estou vacilando. Quais são os passos que você precisa crescer? Quero convidar a equipe de louvor para vir aqui à frente já. Nós vamos louvar o nosso Deus, mas eu quero orar com você antes. Eu não sei qual é o passo, eu não sei. Qual dessas áreas ali, a gente tentou fazer um resumão do livro de Daniel, né? Acho que eu nunca preguei um livro num dia só, numa noite só tão rápido assim. Mas quando a gente olha cada um desses passos, qual deles você precisa crescer? Qual desses passos? Então eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça, e você dissesse para Deus, qual é, desses 9 passos ali, o passo ou os passos que você não está conseguindo dar direito, o passo que você está meio manco, o passo que você não está conseguindo firmar a sua perna. Diga para Deus, se for mais de um, pode ler ali, abre o seu olho, dá uma olhadinha ali na lista e fala: Deus, é aquele ali, ó, é o número 4. É o número 2, é o número 9. Diz para Deus e fala assim: Deus, me ajuda a vencer, me ajuda a dar esses passos, porque eu quero permanecer firme nesse mundo. Fala com Deus, faça a sua oração. Pai amado, muitas vezes a nossa identidade, ó Deus, ela está comprometida. Tem misericórdia de nós. Algumas vezes, ó Deus, nos esquecemos de acessar os recursos do Senhor e tentamos lutar sozinhos. Tem misericórdia de nós. Às vezes, ó Deus, não estamos prontos para perder. A gente só quer ganhar, Deus. Às vezes, ó Deus, nós não queremos abrir mão de algumas coisas. Pai, eu penso que hoje o Senhor está pedindo para algumas pessoas abrirem mão de algumas coisas aqui, Deus. Dá coragem para eles, Pai.
para que eles abram mão do que precisam abrir, Pai. Ajuda-nos, Deus, a reconhecer a ação do Senhor. Jesus amado, tem horas, Deus, que a gente se acha demais. Tem horas, Deus, que a gente é muito prepotente, muito orgulhoso, muito soberbo. Tem misericórdia, Deus. Deus, eu não queria ver ninguém aqui sendo quebrado por causa do orgulho. Que a gente consiga se colocar humildemente debaixo da sua mão poderosa, Pai. Nos ajuda, Deus, a viver em constante avaliação da nossa vida, nos colocando debaixo do Senhor, pedindo que o Senhor nos examine. Nos ajuda, Deus, a ter essa postura. Pai, que a gente não abra mão dos valores do céu, que a gente, ó Deus, seja conhecido porque serve o Senhor, e não porque a gente envergonha o Teu Evangelho. Pai amado, tem gente aqui, Deus, que anda caminhando de um jeito tão esquisito, Pai. Eu quero pedir a Deus que o Senhor ajude, Deus. Outros, ó Deus, ninguém está vendo, mas os valores estão comprometidos, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a parar de correr atrás de tanta coisa e descansar na sua soberania, Pai. Tem horas, Deus, que a gente fica tão desesperado, tão preocupado, Deus. Nos ajuda, Deus, a descansar. E nos dá fome, Deus, de buscar o Senhor. Fome mesmo, Deus, de estar na Tua presença. Assim como aquele texto da corça, Deus, que busca pelas águas, que a gente busca o Senhor. E nos ajuda, Deus, a ter o nosso olhar voltado para aquilo que é eterno, não para aquilo que passa, Senhor. Ajuda cada um aqui, ó Deus. Deus, não dá para dizer que um é melhor que o outro aqui. Eu me coloco junto, ó Deus, com os meus queridos irmãos aqui, dizendo que preciso também da Tua graça. Pai, eu quero pedir que o Senhor sustente aqui a Tua igreja, cada um, porque nós queremos permanecer firme nesse mundo hostil, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que provações e lutas virão, mas nós queremos permanecer firmes no Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero convidar você a permanecer firme no Senhor.